irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da carta de Tiago, continuaremos a estudar o capítulo 1. E antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, faça, se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, Tiago fala a respeito da fé, das provações que o cristão passa para que ele possa ser perseverante. Fala também que o cristão deve pedir sabedoria a Deus. Nessa parte 2 deste capítulo 1, Tiago vai falar a respeito das coisas terrenas. Vai falar sobre a cobiça que leva ao pecado e à morte eterna. Vamos iniciar a partir do versículo 9. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva, porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Tiago, aqui falando para a igreja cristã primitiva, que naquela época as conversões de judeus e pagãos, eles viviam uma vida cheia de pecados, mas que o Espírito Santo de Deus, agora habitando no coração daquele que confessou Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, ele vai ver na comunidade cristã e ele vai compreender o que é participar do reino de Deus espiritual aqui na terra, o que é ser um cristão. Ele fala do humilde e do rico. Ele faz uma analogia dizendo que o humilde ele tem que se gloriar na sua dignidade, e fala que o rico ele tem que se gloriar na sua insignificância, e faz a comparação dizendo que o rico aqui na terra, as riquezas materiais, ele faz a comparação com uma flor, como uma erva, onde o calor do sol bate naquela erva e a flor, e ali ela murchará e morrerá. Assim são aquelas pessoas que vivem aqui na terra, que têm os seus tesouros guardados, que vivem uma vida cheia de posses e que se prendem a esse mundo, que colocam em primeiro lugar no coração as riquezas. Essas pessoas que naquela época viviam assim, que agora foram transformadas pelo poder de Deus, agora elas têm que compreender o que é o Evangelho de Jesus Cristo, que agora é você se esvaziar dessas coisas terrenas, viver no coração, viver no reino de Deus espiritual, colocando em primeiro lugar as coisas de Deus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então ele diz que o humilde se alegrará, porque ele herdará a coroa da justiça, herdará a vida eterna, assim como também o rico. E o rico, ele tem que se esvaziar das coisas materiais, para que Deus possa estar habitando em seu coração e transformando. Ele fala da questão da cobiça. E aqui, quando Tiago fala a respeito da cobiça, que gera ao pecado e que o pecado gera morte, é que nós aqui, como cristãos, nós devemos ser moldados pelo poder do Espírito Santo, que não deixemos ser levados pelas tentações da carne,
seja a cobiça sexual, seja a cobiça de posses, nós não podemos mais andar nesse tipo de coisas. É isso que Tiago está querendo dizer para a igreja. Vocês agora são filhos de Deus, vocês agora têm que viver o Evangelho. Vocês não podem mais tentar viver uma vida que afaste de vocês de Deus. Vocês foram pagos pelo grande preço. A morte de Jesus Cristo naquela cruz, ali, vocês foram comprados pelo grande preço. Por isso, nós que colocamos a fé em Jesus, nós agora vivemos para agradar a Deus. Nós não podemos andar cobiçando, desejando as coisas alheias. Não podemos cair nas tentações da carne. Deus nos prova, e a aprovação que Deus coloca nos seus filhos é para que nós possamos ser fortalecidos, e lá na frente a gente vai ter a coroa de bênçãos, a coroa da justiça. Mas aquele que é tentado, como a palavra de Deus diz aqui, que a tentação não vem de Deus, a tentação vem do diabo. O diabo tentou Jesus lá no deserto e Jesus venceu a tentação. Assim somos nós. Quando vem alguma tentação, seja do lado carnal, seja do lado espiritual, nós temos que fugir das tentações e viver o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Fujamos da cobiça, porque a cobiça traz o pecado, e o pecado gera morte eterna. Como diz a sua palavra, o salário do pecado é a morte. E nós que agora não vivemos na escravidão do pecado, fomos lavados pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, nós não vivemos mais para agradar ao mundo, mas sim agradar a Deus. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, vamos ter esse discernimento e ter a sabedoria que vem de Deus, para que possamos fugir das tentações, que são muitas nesse mundo, que possamos entender quando somos provados, é que Deus está querendo nos fortalecer, e entendemos que nesse mundo não podemos ficar presos às coisas materiais, mas que coloquemos em primeiro lugar o reino de Deus. Onde é que está o seu coração? Se o nosso coração estiver nas coisas desse mundo, tenha certeza que você está se afastando de Deus. Mas quando você tem um coração que não se prende aos prazeres desse mundo, tenha certeza que mais bênçãos você irá conseguir sendo obediente às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua mensagem. Te pedimos, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa estar nos fortalecendo nas provações, e que na hora das tentações, ó Pai, que possamos fugir delas, para que possamos vencer o pecado e possamos estar na presença de Deus, que nós possamos ser mais perseverantes, ó Pai. Que continuemos, ó Pai, a andar de acordo com a tua vontade. Nos fortalece, ó Pai, nos dá um coração de amor, de misericórdia, de compaixão com o próximo. E não permita, ó Pai, que os nossos desejos sejam desejos que tragam afastamento da tua presença. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.